Então, vamos lá, pessoal, estamos de volta. E apesar de que esse episódio já saiu um pouco do timing, eu gostaria de fazer aqui algumas observações e alguns comentários, porque eu acho o seguinte: beleza, a gente venceu o Bolsonaro nas eleições, mas a gente tem aí um bolsonarismo vivo, né? E eu não acho certo que esse combate seja apenas na esfera policial, na esfera judicial. Eu acho que esse combate ele também deve ser feito dentro da esfera cultural, né, onde grupos políticos envolvidos, nichos, né, passem a repensar suas ações, analisar os erros históricos, para não cometer o erro de reforçar esse bolsonarismo que ainda está vivo. Se a gente precisa se movimentar no sentido de levá-lo à margem da história, eu acho que agindo dessa forma, como foi nesse episódio, isso só vai ajudar ele a se manter vivo e a se eternizar. A gente ficou sabendo aí que o Kim Kataguiri ele foi hostilizado e até agredido, ele e seus assessores, lá na Unifesp. E olha que coisa curiosa, né? Vocês podem até discordar lá das ideias do Kim, mas o fato é que ele enviou, se eu não me engano, 2 milhões de emenda para essa instituição, né? É, eu acho que a gratidão é válida, né? Agora, receber as ideias do Kim Kataguiri já é outra história, né? E acima de tudo, receber de uma forma hostil é pior ainda, né? Porque isso depõe muito contra a esquerda que está estabelecida nas universidades e também ajuda o bolsonarismo a se manter vivo, porque as teses vão estar coesas para eles. Eles vão conseguir criar a narrativa e a narrativa vai ser bem sucedida se eles falarem que lá, ó, as universidades eles são ali o antro daquela esquerda mais raivosa, daquela esquerda belicosa, né? E que, pô, beleza, deixa o Kim falando ali. Agora, isso significa que vocês precisam comprar o barulho? Aí, quando vocês perguntam para eles, eles vêm com aquele argumento meio, sabe? Ah, porque se a gente deixar com que as ideias sejam ventiladas, as pessoas podem se sentir atraídas. Eu penso da seguinte forma. Eu penso da seguinte forma. Não defendendo golpe, não defendendo esculhambação, espólio, sabe? A defesa do liberalismo é uma defesa até acadêmica. O liberalismo é uma disciplina acadêmica. O liberalismo econômico. Existem inúmeras cátedras ocupadas por liberais. Esse debate deve existir, né? Eu sei também que o MBL não é um exemplo de liberalismo em virtude do comportamento dos meninos. Não é nem por causa das ideias que muitos deles defendem, não. É em virtude do comportamento. Eles garoteavam muito, eles ficavam de molecagem, né? Chegou a envergonhar o Brasil mundialmente por causa disso, e eles não fizeram nenhum tipo de exame de consciência, não entraram numa espécie de silêncio reflexivo, muito pelo contrário, já chegou pagando de gostoso, que não sei o que, a Hidra e tal, e etc. Tudo bem, olha, isso fica mal, pega mal somente para eles. Eles já estavam desmoralizados. Gente, vocês precisam entender o seguinte, e eu estou comunicando aí agora para essa esquerda mais universitária, que, sei lá, se comportou de uma forma não muito democrática com eles, né? Para depois acusar bolsonarismo de antidemocrático, tem que fazer essa autocrítica, né? Porque se vocês atuam de uma forma extravagante, raivosa e completamente, né, querendo cercear a voz de um sujeito que chegou na melhor das intenções, né? É ruim, vai depor contra a esquerda, vai fortalecer o bolsonarismo. E a gente sabe muito bem que o MBL não é o bolsonarismo. O MBL é o bolsonarismo sem a loucura. Né? O MBL é a malhação, o bolsonarismo é a novela das 8. Entendeu? Então, assim, um é o estágio, o outro já é a coisa em níveis apoteóticos. Né? Então é preciso de, pelo menos se você tem uma ala
que representa esses interesses aí espúrios, mas que ele tem decoro, ele respeita a democracia, respeita o rito democrático, né? Fale o que quiser do MBL, gente, só não pode falar que eles são, nesse caso, antidemocráticos, né? Em outros casos a gente pode analisar, mas nesse não. Nesse a gente viu o Kim Kataguiri querendo discursar e ele foi cerceado, né? E quando as ideias, mesmo sendo aquelas que vocês discordam, sendo ventiladas dentro da regra do jogo, utilizando de expedientes legítimos, sabe? Sem falar de guerra espiritual, né? Se o Kim chegasse lá radicalizando, com aquele papo manjado do Bolsonaro, né? De guerra espiritual, luta do bem contra o mal, aí tava errado também, mas, porra, eu não ia reclamar tanto. Talvez eu ia até deixar passar batido. Falar, não, isso aí foi certo mesmo, né? Porque tá usando instrumentos ilegítimos, né? Agora, se ele chegou na moral, e a gente sabe muito bem que, tudo bem, o MBL não, mas o Kim Kataguiri até chega na moral, velho. Entendeu? O, o Kim Kataguiri, ele é um cara que tem um certo decoro. Ele consegue transitar, ele consegue até fazer a política do cafezinho, pô. Ele consegue entrar no gabinete de gente do PSOL e conversar e trocar ideia numa boa e ainda conseguir extrair um ponto comum ali em algo que, né, que faz parte ali das suas demandas, né? Como também ele pode entrar dentro de um gabinete de um bolsonarista e conseguir a assinatura dele, né? Eu gosto de usar muito esse exemplo daquela emenda antiprivilégio que ele quis anexar na reforma administrativa. Pô, ele conseguiu unir PT e Bolsonaro numa mesma proposta. Ele conseguiu o voto da Benedita da Silva, ele conseguiu o voto do Marcelo Freixo, se não me engano, né? E conseguiu o voto também da Carolina Detone, do Nelson Barbudo. Ou seja, olha que coisa louvável. Você pode discordar das ideias dele, mas a forma, a condução, ela é muito legítima, né? E aí, agindo dessa forma, não vai ajudar a gente a combater, a gente a fazer o expurgo do Bolsonaro. Não vai ter jeito. Assim, é só uma forma de eternizar o bolsonarismo no debate público. Por isso que esse é o apelo. Tem que partir para uma veia mais analítica e mais cultural. Também deixar que a parte judicial e policial tenha a sua contribuição, porque a gente sabe muito bem que bolsonarismo e ilegalidade andam de mãos dadas, né? É gente puxando ferro para cidadão, para eleitor, é gente dando tiro na polícia, sabe? É Nicolas Ferreira fazendo esculhambação né, em debate. Ou seja, eles são os reis da contravenção. E aí a parte jurídica vai se encarregar de dar essa contribuição no expurgo. Mas a cultura também precisa, né? A sociedade, de modo geral, ela precisa lidar com isso aí de uma forma que não ajude eles a se manterem vivos. Porque, gente, o pensamento, ele não se encerra com o silenciamento daqueles porta-vozes, os principais porta-vozes. O que vai fazer com que uma tendência vá para o ostracismo, vá para o expurgo, é quando a própria cultura se vê legítima em expurgá-lo pela própria força da cultura, né? O que é totalmente diferente da força da coerção, do Estado. Que isso aí é só a punição. Isso aí não vem com a educação. Não tem a parte pedagógica da coisa, é só a parte punitiva. Né? Puniu porque também são dignos da punição. Quebraram a lei, então tem mais, como diz o próprio Bolsonaro, tem mais que se fuder e acabou. Mas é isso, entendeu? Achei errado a postura do pessoal lá da Unifesp, né? Aí, nesse caso, toda a minha solidariedade ao Kim Kataguiri e os seus assessores que foram vítimas disso, né? Dessa agressão, dessa conduta antidemocrática, e aí a gente tem que usar esse termo, sim. Mas entendo também em alguns aspectos, né, pelo fato do MBL às vezes ter sido, né, é igual isso aqui que eu falei,
MBL é a Malhação e o bolsonarismo é a novela das 8. O MBL é o bolsonarismo sem o chapeuzinho de alumínio, sem a conspiração, sem a maluquice, mas que utilizam dos mesmos expedientes: a lacração sistemática, o gabinete de memes, a ridicularização, né? Por exemplo, eu sei que aquilo que foi feito com o Coppola foi engraçado, foi interessante ali na época daquele debate, mas se você for analisar, é errado. O Coppola, que pode até ser um agente do caos, para mim, o Coppola é o agente do caos mais cortês. Mas isso não muda o fato de que ele é um safado e fica pregando a insurgência, né? Mas ele é um cara cortês, ele é um cara que tem decoro. Ele é um cara que, por vezes, até queria declinar daquele debate porque sabia que o MBL ia rechaçar depois. E foi dito e feito. O gabinete de memes, né, fez o que fez ali e até conseguiu silenciar o Coppola por um bom tempo, né, por causa da humilhação e do escracho. Isso aí o bolsonarismo faz a mesma coisa, o gabinete do ódio. O gabinete do ódio é a mesma coisa. Né? A única diferença é que o MBL é outro nome, né? É o gabinete dos memes, né? É a memeocracia do MBL. Já a galera do Bolsonaro é o gabinete do ódio. Mas ambos utilizam das mesmas entranhas, do mesmo tipo nojento e abjeto de você avançar politicamente. Então é isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.